Bem-vindos ao programa Graça e Misericórdia. Eu sou o Padre João Luís, da Arquidiocese de Évora, e hoje gostaria de refletir convosco sobre o dom da amizade. A amizade que nos leva a redescobrir a beleza da vida e que enche também a nossa história de sentido. Lúcia, Francisco e Jacinta, três grandes amigos que aprendi a conhecer e que, a partir da eternidade, também me revelam esta amizade em Deus. Gosto de recordar uma das frases da minha avó paterna, Maria da Luz, que dizia: os santos são os amigos de Jesus que cuidam de nós. Convido-vos também, então, agora a olhar para os pastorinhos, para o Francisco, para a Jacinta e para a Lúcia. Vamos vê-los, de um modo particular, pelo lado de fora. Quando nós conhecemos alguém, vemos sempre essa pessoa, em primeiro lugar, pelo lado de fora e depois conhecemos o seu interior. Olhemos para o Francisco. O Francisco nasceu aqui em Aljustrel. O Francisco era uma criança que gostava muito da natureza, gostava do campo. Podemos dizer que a montanha era a sua grande casa. Era uma criança que gostava também muito de tocar o seu pífaro na montanha, onde ecoava as suas melodias. Gostava também muito de animais, de modo particular dos passarinhos, mas gostava também das ovelhas que cuidava e que guardava com tanto carinho e com tanta ternura. Sabemos que faleceu no dia 4 de abril de 1919, na sua casa em Aljustrel, acompanhado pela sua mãe. Agora olhemos para Jacinta Marto, a sua irmã, a mais nova daquela família. Uma criança muito viva, uma criança que gostava de ser o centro das atenções. Uma criança que gostava muito de dançar. Uma criança que até não gostava de perder. Ao contrário do seu irmão Francisco, que não se importava de ficar para trás nos jogos, a Jacinta, sim, tinha que ter sempre um lugar de destaque. E na sua infância, quando ela jogava ao botão, que eram os jogos daquele tempo, ela tinha sempre muita dificuldade em entregar os botões da sua roupa e por isso muitas vezes os ia buscar à sua prima Lúcia ou então ao seu irmão Francisco. Sabemos que a Jacinta faleceu sozinha no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, no dia 20 de fevereiro de 1920. Olhamos agora para a Lúcia, a irmã Lúcia. A Lúcia, como sabemos, era prima de Francisco e de Jacinta. Era também uma criança muito viva, uma criança dotada de uma inteligência, podemos dizer, extraordinária e com uma alma de líder. Ela gostava muito de ensinar às crianças do seu tempo as histórias que aprendia de Jesus. Lúcia deixou Fátima com 14 anos, com 21 anos tornou-se religiosa doroteia e com 40 anos entrou no Carmelo de Coimbra, onde viveu até aos 97. Faleceu no dia 13 de fevereiro de 2005, eram 5h30 da tarde. E vimos os nossos três pastorinhos pelo lado de fora. Mas para conhecermos as pessoas temos que as ver também por dentro. E por isso temos que nos encontrar com as pessoas para que elas se tornem também nossos amigos, para que nós possamos conhecê-las. E acontece que no dia 13 de maio de 1917, estando os três pastorinhos na cova da Iria com as ovelhas, por volta do meio-dia, vêem um relâmpago e tocam as ovelhas para baixo, onde existia uma azinheira, e vêem uma senhora mais brilhante que o sol. E essa senhora faz-lhes um convite: quereis oferecer-vos a Deus? Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco, no cimo da encosta da cova da Iria, a fazer uma perdita em volta de uma moita, vimos, de repente, como que um relâmpago. E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em direção à estrada. Ao chegar, mais ou menos a meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e, dados alguns passos mais adiante, vimos, sobre uma carrasqueira, uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Parámos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia, talvez a 1,5 metros de distância mais ou menos. Então, Nossa Senhora disse-nos:
Não tenhais medo, não vos faço mal. De onde é vosso mecê? Perguntei-lhe. Sou do céu. E que é que vosso mecê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofreres, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. E como sabemos, a irmã Lúcia responde pelos três: sim, queremos. E cada um responde ao seu jeito e mediante a sua circunstância. E o que me encanta é que Deus nunca faz duas pessoas iguais. Eu até tenho o hábito de dizer, eu e a minha irmã somos gêmeos e somos tão diferentes e somos tão próximos, porque Deus nos faz assim. E cada um deles, dos três pastorinhos, responde ao seu jeito. O Francisco tem um grande dom, o dom da contemplação. É por isso mesmo que Nossa Senhora o convida a rezar muitos terços, esta contemplação de Deus que ele tem dentro, que tem que redescobrir e também testemunhar com o resto do grupo e com todos nós também. O Francisco tinha as ideias muito bem claras. O Francisco diz muitas vezes à sua prima Lúcia e à sua irmã Jacinta: do que mais gostei foi de ver Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Recordo que a irmã Lúcia, nas suas memórias, numa das alturas, conta que o Francisco, durante a noite, estava a chorar em sua casa e o seu pai levantou-se, como faria qualquer pai, e perguntou: Francisco, por que choras? E o Francisco revela: estou a chorar porque estou a pensar em Jesus escondido. Ele está tão triste por causa dos nossos pecados. É tão grande este testemunho do Francisco que durante a noite o seu pensamento se volta para Jesus, a quem ele gostava de chamar Jesus escondido. E podemos dizer que o Francisco é um contemplativo, mas não só um contemplativo quando está na igreja, quando está ao lado de Jesus, no sacrário, como fazia tantas vezes, ou quando passa às contas do terço. O Francisco é contemplativo na sua vida inteira.
E acredito que o Francisco é contemplativo quando está com as suas ovelhas. O Francisco é contemplativo quando brinca com as outras crianças. O Francisco é contemplativo quando está com a sua família em casa, até no colo de sua mãe, como terá feito tantas vezes. O Francisco é contemplativo porque Jesus é realmente o principal e o primeiro da sua vida. E quando olho para o Francisco, posso perguntar e dizer: onde é que o Francisco aprendeu? O Francisco aprendeu com Jesus. E por isso, quando olhamos para a Sagrada Escritura e quando olhamos sobretudo para os Evangelhos, encontramos Jesus. E vemos tantas vezes, em algumas passagens, que Jesus se retira para a montanha para ficar a sós com o Pai. Este é o nosso Francisco, o menino da contemplação. A Jacinta é a menina da compaixão. A Jacinta ficou completamente impressionada pela aparição de 13 de julho, quando Nossa Senhora lhes revela o segredo, ou lhes dá a conhecer o segredo, e também ela tem a visão do inferno. A Jacinta percebe que, quando nos afastamos de Deus, a nossa vida torna-se um inferno. E por isso ela sente-se missionária do céu e quer levar aos outros este mesmo amor de Deus que nos salva. E é por isso mesmo que ela oferece a sua vida, oferece a sua doença, e todos os seus sacrifícios são pelos pecadores. São também pelo Santo Padre, que ela amava de uma forma apaixonada. Muitas vezes ela repetia à irmã Lúcia este seu desejo: se eu pudesse meter no coração de toda a gente este lume que tenho no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e de Maria. É verdadeiramente uma missionária, é a menina da compaixão. Eu muitas vezes penso, certamente à noite, lá em casa, junto à lareira, nos dias de inverno, ela terá ouvido falar muitas histórias de Jesus. Certamente nunca ouviu falar do livro do Gênesis, de que Deus construiu um paraíso para nós. Mas há uma coisa que ela entendeu verdadeiramente, que é através da compaixão que o mundo se torna um paraíso. Por isso nós podemos perguntar, onde é que a Jacinta aprendeu? A Jacinta aprendeu com Jesus também. E quando olhamos para a Sagrada Escritura, quando olhamos para os Evangelhos, vimos tantas vezes esta expressão, esta citação: Jesus teve compaixão daquela gente porque andava como ovelhas sem pastor. Esta é a nossa Jacinta, a menina da compaixão. Agora olhemos para Lúcia. A Lúcia, o seu sim, tem uma expressão maravilhosa na sua fidelidade aos pedidos de Nossa Senhora e ao projeto de Deus. A fidelidade que nos dias de hoje é tão difícil de perceber. A Lúcia disse sim a Nossa Senhora com 10 anos. Faleceu com 97. Foram 87 anos de fidelidade ao sim que tinha dito ao céu. E é tão bonito perceber que o seu segredo, o seu grande segredo, é a oração. Pela oração, a irmã Lúcia chegou aos 4 cantos do mundo e os 4 cantos do mundo vieram até si. Uma mulher que soube estar sempre ao serviço de Deus. Das várias visitas que fiz ao Carmelo de Coimbra e que estive com a Madre Superiora, a Madre Maria Celina, ela partilhava muitas vezes, quando alguém visitava o Carmelo, sobretudo algum cardeal que vinha de Roma ou de outro lugar, diziam-lhe: olha, irmã Lúcia, tem mais uma visita. E ela respondia sempre de uma forma muito bonita e muito extraordinária: é tudo por causa de Nossa Senhora. Então ela soube colocar-se neste lugar que a fidelidade é dar Deus aos outros e colocá-lo em primeiro lugar. E podemos perguntar com quem aprendeu Lúcia, com quem aprendeu a irmã Lúcia. E olhamos para os Evangelhos e vemos a mesma realidade. Quando Jesus, já no Monte das Oliveiras, também diz: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E vimos os nossos pastorinhos agora também por dentro. E podemos dizer o que é que mudou antes das aparições e depois das aparições. Antes das aparições é muito fácil. O centro da vida do Francisco era o Francisco. O centro da vida da Jacinta era a Jacinta. E o centro da vida da Lúcia era a Lúcia. E penso que o mais importante é agora, depois das aparições, o centro da vida do Francisco, da Jacinta e da Lúcia é Deus. E é por isso que eles mudam completamente e nós podemos mudar também. Gosto muito de refletir e meditar numa expressão que o Papa Bento XVI disse sobre os pastorinhos na Cova da Iria quando veio visitar este santuário em 2010. Ele chamou enamorados de Deus. Nós sabemos o que é estar enamorado.
a cuidar da outra pessoa, a estar ao lado da outra pessoa e só querer o bem da outra pessoa. Os pastorinhos ensinam-nos isto, de que estamos enamorados de Deus, ou devemos de estar enamorados de Deus, fazer tudo em nome de Deus e trazer Deus para os nossos irmãos. E por isso gostaria de partilhar convosco as próprias palavras do Papa Bento XVI. A Senhora vinda do céu, como mestra que introduz os pequenos videntes no conhecimento íntimo do amor trinitário e os leva a saborear o próprio Deus como o mais belo da existência humana, uma experiência de graça que os torna enamorados de Deus. Meus irmãos e irmãs, este foi mais um programa Graça e Misericórdia. Voltaremos a encontrar-nos noutra altura, para todos vós, a continuação de um santo dia.